Vamos trazer um outro destaque, inclusive, que repercutiu muito nas redes sociais, porque um adolescente de 16 anos foi morto após tentar roubar um outro homem na madrugada desta segunda-feira em Guarulhos, cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. O menor e um comparsa estavam em uma motocicleta e abordaram uma vítima de 25 anos, que de imediato entregou os objetos pessoais à dupla. Depois disso, o homem entrou em luta corporal com o criminoso e conseguiu pegar a arma que estava com ele e disparou na sequência contra o adolescente, que foi socorrido no hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A carteira e o celular da vítima, além de aparelhos de outras pessoas, foram localizados com o criminoso e depois devolvidos aos donos. Enfim, essa é uma cena forte, a gente até borrou, colocou um efeito para não mostrar os detalhes. A vítima reagiu, conseguiu tirar a pistola do assaltante e matou esse adolescente que roubava o seu celular. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Enfim, as imagens, claro, viralizaram nas redes sociais e também na internet. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Claro que a gente sempre recomenda, que as pessoas nunca reajam, mas a população está de saco cheio, Dávila? E nesse caso específico, o bandido se distraiu ou não estava atento. A vítima, no caso, que estava sendo assaltado, conseguiu tomar a pistola do rapaz e efetuou o disparo, inclusive matando esse adolescente, Dávila. É uma reação instintiva, mas no fundo é o que todo brasileiro adoraria fazer, cada vez que é assaltado, matar o desgraçado que roubou o seu bem. Porque é uma coisa inacreditável. Isso é, no fundo... Agora, não deve se fazer isso, porque você corre um enorme risco do outro cara, por ele estar armado, você tomar um tiro e morrer. Então, e você morre por causa de um celular, Então é muito ruim também. Então, mas o que eu digo é que as pessoas não aguentam mais viver num país, esse país da impunidade. Nós mesmos, aqui no Pingos nos Is, demos uma matéria recentemente. Nós temos 5 celulares, 4 celulares sendo roubados por minuto, uma coisa absurda, Então, assim, o grau de impunidade, você não pode mais carregar o seu celular. E celular não é aparelho supérfluo, é aparelho de trabalho para muitas pessoas. Então, sua vida está ali. Sua vida está ali, Então, essas pessoas, às vezes, compram com sacrifício esse telefone, esse instrumento importante de trabalho, vê o seu bem sendo roubado, furtado o tempo inteiro. Então, assim, é óbvio que não se deve reagir a assalto, ainda mais quando você não tem conhecimento da utilização de armas, etc. Mas é a reação instintiva de pessoas que provavelmente já foram assaltadas várias vezes e não aguentam mais esse crime de impunidade. Então, assim, é uma cena dura, mas que reflete uma realidade. Uma população que já bateu um nível de intolerância em relação ao crime e ao furto que todo dia tira o sono de milhares de brasileiros. Praticamente todos os paulistanos ou paulistas já passaram por isso. Eu já tive 2 celulares furtados. Dávila passou por um episódio recentemente, Dávila? Exatamente, mesma coisa. O motoqueiro passou rápido, tomou o telefone da minha mão. É isso, é o Brasil. Você, Cristiano Beraldo, não sei se já passou por uma situação dessa, furto ou roubo de celular, Beraldo. Espero que não, mas esse episódio chamou a atenção, claro. Houve a gravação pelas câmeras de segurança, a vítima reagiu, conseguiu tomar o revólver do assaltante e acabou efetuando o disparo, matando, inclusive, esse adolescente que roubava o celular. O adolescente fez a escolha errada, Beraldo? Escolheu o mundo do crime, Morreu cedo. Pois é, Canhato. Veja, eu quando terminei a faculdade e me mudei para São Paulo, eu pus tudo que eu tinha no meu carro e fui para São Paulo. Quando eu cheguei no Pacaembu, era umas 7 horas da noite, uma sexta-feira, e aí, de repente, eu parado numa rua, aparecem dois rapazes, sacam uma arma e me tiram do carro sob ameaça e levam não só o carro, mas tudo que eu tinha. Eu estava de mudança, fiquei com a roupa do corpo. Assim fui recepcionado em São Paulo em 1999. E aí, qual o sentimento que passa? Exatamente o sentimento desse rapaz aí que reagiu. Ainda mais no impulso, 25 anos de idade, você está ali, com a valentia da juventude, a flor da pele. Se você tiver a oportunidade, você reage.
E hoje o que está acontecendo é que a gente vive num bang-bang, porque a população ela não sente o respaldo necessário. Eu não vou nem falar da polícia, porque, de novo, a gente sempre fala isso aqui, a polícia carece de investimento em estrutura, investimento em efetivo, precisa ser muito maior, sobretudo para a realidade do crime que a gente vive hoje, e a população sente-se abandonada, sobretudo pelo judiciário, que quando um bandido desse é preso, a gente vê como ele é bem tratado e tudo leva para que ele seja solto. Então, qual o sentimento que a população tem? Que ela está sozinha, ela está absolutamente abandonada. Aliás, Caniato, voltando rapidamente no assunto que a gente começou o programa hoje, falando lá do centro da cidade, eu conversei com algumas pessoas da polícia agora, e estavam dizendo, todo o problema ali do centro, que hoje o GAECO operou para fechar, ele foi em cima das lojas que ficam receptando produtos roubados, como cabos que são roubados dos postes e por aí vai. Só que a Polícia Civil já tinha pedido até para a Prefeitura fazer o fechamento dessas lojas. A Prefeitura não se mexeu. A Polícia Civil foi lá, a seccional do centro foi lá e fechou essas lojas. O que a Justiça fez? Deu ordem para abrir de novo. Até que hoje, finalmente, o GAECO operou para fechar essas lojas conhecidas como ferrolhos, ali no centro da cidade. Então é esse esforço contínuo, onde a população não se vê segura por essa estrutura do judiciário que temos e pela falta de efetivo investimento da polícia. Ora, o jovem não é uma vítima, esse que morreu, esse adolescente que morreu, não é uma vítima, não. Ele escolheu sair com uma arma na mão, colocar na cabeça dos outros. Esse era um jovem de 25 anos. Mas quantas vezes ele já não colocou a arma na cabeça de um pai de família, uma mãe de família, de uma criança? Se é que já não matou alguém durante a prática de roubo? Então não venham com esse papinho de pobre coitado, porque de pobre coitado ele não tem nada. Pena tenho desse rapaz, que aos 25 anos terá que conviver com essa realidade, que ao se proteger de um crime violento, teve que tirar a vida de um marginal. Esse sim vai ter que carregar esse episódio na mente dele até o fim da vida. Mas desse adolescente que sirva de exemplo para que finalmente a gente possa construir uma cidade mais segura, porque a gente vive hoje na mais absoluta insegurança em São Paulo. Esse é o dia a dia de muitas cidades do Brasil. O episódio aconteceu em Guarulhos. O homem caminhava pela rua, chegou dois bandidos, um apontou a arma, anunciou o assalto, ele passou todos os pertences, só que em algum momento ele distraiu. E aí a vítima, o que estava sendo assaltado, conseguiu tirar o revólver, a pistola dele e efetuou os disparos, inclusive matando o adolescente. Mota, claro, é um episódio que aconteceu em Guarulhos, mas há situações parecidas que acontecem todos os dias em muitas cidades do país, né, Mota? Claro, outro dia nós noticiamos aqui um assalto em que 12 pessoas foram roubadas, né, num parque por um único, eram dois bandidos, mas só um deles estava armado. Aí você fica pensando, 12 pessoas, né, uma delas poderia ter golpeado o bandido, alguma coisa poderia ter sido feita, será? O que nós vimos aqui, Caniato, foi um brasileiro que se recusou a ser vítima. Foi isso que aconteceu. Eu não acho que o que a gente viu foi uma cena dura. Cena dura foi aquela cena que nós mostramos aqui não faz muito tempo de um oficial da Força Aérea que estava andando com a esposa em São Paulo e foi baleado a sangue frio na rua. Aquilo foi uma cena dura. O que nós vimos agora, um bandido baleado pela vítima, é uma cena heróica. Pense na coragem, pense no sangue frio, pense na habilidade que esse brasileiro teve, porque tudo poderia ter acontecido ali, né? A gente sempre escuta essa recomendação, não reaja, né? Obedeça a tudo que o ladrão mandar, porque isso reduz as chances de acontecer alguma coisa com você, depende. Há inúmeros casos de assalto em que a vítima não faz nada e o assalto termina com a vítima morta. Por quê? Porque o bandido decidiu, como diz o meu amigo, o promotor de justiça Marcelo Rocha Monteiro,
Dizem que no Brasil não existe pena de morte. Existe sim. Experimenta ser vítima de um crime no Brasil. Agora, vamos examinar, Caniato, essa é a parte interessante. Vamos examinar como a notícia foi dada pela maioria da mídia. A manchete foi: vítima reage e mata adolescente. Isso é um caso gritante de pós-jornalismo. O pós-jornalismo é um novo tipo de jornalismo. Ele acontece quando a mídia, ao invés de informar, ela quer treinar o cidadão a pensar de determinada forma. Porque, acompanhem aqui comigo o raciocínio, vejam a inconsistência lógica. A vítima não pode ter reagido ao assalto e matado um adolescente. Ora, se a vítima tomou a arma da mão do assaltante, usou essa arma para atirar no assaltante, então quem foi que a vítima matou? O assaltante. Ou será que eu estou perdendo alguma parte dessa história? Porque eu queria saber por que os pós-jornalistas acharam que era mais importante de tudo dizer que um dos criminosos, o criminoso que morreu, tinha menos de 18 anos. Por quê? Por que isso foi tão importante que a maioria da mídia não achou espaço na manchete para usar a palavra bandido? E aí, depois, esses mesmos pós-jornalistas vão fazer matérias indignadas com o fato do Brasil ter se tornado a pátria do crime. Pois é, não, eu acho importante essa reflexão do Mota sobre a maneira como a imprensa e os jornalistas acabam formatando os seus textos e as suas frases para chamar o público para que clique na notícia ou leia o jornal ou mesmo acompanhe a tarja que a gente coloca na manchete. Mas, só fazendo uma defesa da nossa equipe, viu, Mota? Tem a palavra bandido na linha fina, tá? No nosso caso... A minha observação não diz respeito à forma com a qual a Jovem Pan noticiou, lógico, não. Eu sei, tô brincando. Eu fiz uma pesquisa na mídia. Claro, com certeza. Em alguns veículos, a palavra bandido foi usada, mas na maioria deles... Pois é. A fórmula é essa: vítima reage e mata adolescente. Não, mas eu acho que é preciso colocar todas as informações. E está muito claro que trata-se de um bandido, né? Não há razão para evitar o uso dessa palavra. Concorda, Dávila? E assim, Caniato, qual é a relevância do bandido ter sido adolescente, nesse caso? Repare, a gente não sabe se a vítima é adolescente ou não. Você não sabe qual é a idade da vítima, você não sabe quase nada sobre a vítima. Mas o bandido, você sabe que ele era adolescente. Eu vou arriscar aqui o palpite, né? É porque quando você faz isso, você introduz um elemento de dó pelo bandido. Coitado, era um jovem, um futuro pela frente, né? Ele só acontecia dele estar ali com a arma apontando por uma pessoa que ele poderia depois ter decidido matar. Então, eu sempre chamo atenção sobre isso, sobre como a linguagem é importante. Porque é uma escolha que as pessoas fazem ao descrever uma determinada cena, né? Se a gente não tiver a consciência disso, nós estamos ajudando aos nossos algozes. A vida deles fica mais fácil e fica muito mais difícil para a gente cobrar amanhã do Congresso Nacional que faça alguma coisa, porque nós estamos usando a nossa linguagem mostrando que a gente tem piedade justamente daqueles que não têm piedade nenhuma com a gente. Não, perfeito, mas eu acho que você matou a charada, é isso mesmo, viu, Mota? Algumas equipes, talvez, de jornalistas optasse por jovem, talvez, ao invés de colocar homem, daí o público acaba ficando com a ideia de que trata-se de um maior de idade, mas a história do adolescente talvez é justamente para apresentar mais uma informação nessa tarja ou nessa manchete que tem poucos caracteres e poucas palavras. Quer fazer um complemento, Dávila? Depois eu passo para o Beraldo fechar. Eu concordo plenamente com o Mota. A semântica mostra o viés ideológico. E o viés ideológico, na verdade, desinforma ao invés de informar. E isso realmente é algo que vem manchando parte do nosso jornalismo, uma atitude cada vez mais militante e menos de busca da verdade, da informação do jeito que os fatos são
e não da maneira como passa pela nossa lente ideológica e sai do outro lado uma verdade que não corresponde aos dados e aos fatos. Pois é, tem um nosso amigo David de Tarso, nosso colega aqui, acho que ele acompanhou esse caso, inclusive mandou uma mensagem dizendo que o tal adolescente, viu, Mota, tem 16 anos, enfim, já não está mais entre nós, mas podia até votar, viu? Quer fechar você, Beraldo? Eu só lembrar de uma declaração do ator Denzel Washington, famoso ator premiado de Hollywood. Ele perguntado sobre uma fake news que lançaram sobre ele, e aí ele faz uma reflexão justamente sobre essa questão, né, da imprensa, em que muitas vezes você, quando não lê jornal, você fica desinformado, mas dependendo do jornal que você lê, você fica mal informado. E que o grande problema hoje é que o jornalista, em geral, ele não quer ser o correto, o verdadeiro. Ele quer ser o primeiro. E nesta pressa de ser o primeiro, ele comete todo tipo de atentado contra as boas práticas do jornalismo, que é algo que nós que convivemos aqui na realidade do dia a dia da Jovem Pan, a gente vê o trabalho que a equipe tem para apurar os fatos, como é rigoroso ter uma informação para poder publicar, checar todos os lados, etc. Mas a gente sabe que mesmo veículos com muito nome, com toda a repercussão nacional e tal, não estão nem aí. E tudo é caça-clique hoje em dia. Quantas e quantas publicações de matéria tem lá o chamariz e depois diga, clique aqui para não sei o que. Tudo você tem que clicar para entrar na página, você tem que ver no stories do não sei aonde, você tem que ver, porque isso tudo vai dando engajamento, isso tudo melhora os números e que com isso eles vão vendendo ali o espaço deles por um valor maior. Agora, a informação, o zelo com a informação, isso para muita gente morreu. E aí vem essa história. Não é o bandido, o assaltante. Ah, mas o assaltante era adolescente. Dane-se, era um assaltante. Qual é o fato mais relevante? Não é assim, olha, a pessoa de cabelo preto, o sujeito de casaco vermelho, não é isso. O ponto é, um assaltante foi desarmado e morto. Esse é o fato. Ele estava cometendo um crime, morreu no ato do cometimento do crime. Ah, não, mas o mais relevante é que ele era um menino. Ah, virou um anjinho. Ah, meu Deus, perdemos um adolescente. Puxa vida. Porque esse adolescente que saiu de casa na garupa de outro marginal com uma arma na cintura para assaltar, ele próprio não pensou nos pais, não pensou na família, não pensou em ninguém. Pensou simplesmente nele. Pensou que ele ia tomar aquilo que ele não teve tempo de aprender, que na vida se conquista com trabalho. Pagou com a vida, e a vida é assim. Observe a natureza, vê como é que as coisas funcionam. Então, realmente, esse sentimento de peninha, de olhar e ficar, ai, meu Deus, tadinho do adolescente, o outro malvadão de 25 anos é que reagiu em excesso, isso para mim não me seduz. Ele tomou a chance de morrer. Morreu. E o comparsa, viu, Mota, que de parça não tem nada, está foragido, porque o adolescente de 16 anos tomou o tiro, morreu, o que o outro fez? Foi socorrer? Foi levar para o pronto-socorro? Não. Picou a mula, Mota. Agora queria que também, já que o Beraldo falou em relação à imprensa caça-clique, muitas vezes acaba destacando demais uma notícia, várias pessoas dizem que também optam em não acompanhar mais o noticiário, mas muitas optam em acompanhar a Jovem Pan e agradecem muito pela maneira como a gente trata as notícias no dia a dia. Isso se reflete também na nossa audiência. A gente quer agradecer demais pela grande parceria todos os dias aqui em Os Pingos nos Is. Quer fazer seu adendo, Mota? Quero sim. Isso me traz um senso de missão muito grande, Caniato. Eu faço minhas as palavras do Cristiano Beraldo. Todo dia, quando eu sento aqui, eu tenho uma enorme responsabilidade sobre os meus ombros. Eu tento entender as coisas que nós estamos comentando, eu tento refletir, tento ver os diversos ângulos,
evito me considerar dono da verdade, estou sempre disposto ao debate, a trocar ideias, mas eu procuro trazer aqui os sentimentos da maioria das pessoas. E o feedback que eu tenho, Caneta, é muito bom. As pessoas que me param na rua, as pessoas com as quais eu converso, elas me dizem isso. Muito obrigado a vocês, porque vocês nos representam. E hoje a gente viu aqui 2 exemplos, né? É essa notícia que a gente acaba de comentar, muito importante chamar a atenção para esse aspecto que é solenemente ignorado pela maioria dos outros veículos. E outro foi o comentário que o Cristiano Beraldo fez sobre os impostos dos atletas, né, sobre os prêmios. Isso é a nossa missão, né? Trazer aqui um ponto de vista que as pessoas talvez não encontrem em nenhum outro lugar. E eu sou muito grato aqui a essa oportunidade que a Jovem Pan dá para a gente e por fazer parte dessa bancada sempre foi uma grande honra para mim. Pois é, também é uma honra para mim, faço das palavras do Mota as minhas também. Quer fechar você, Dávila, por favor? Faço a palavra dos meus colegas e vamos tocar a vida, porque temos muita informação ainda para passar para nossa audiência, não é, Mota e Beraldo?